Muito bem, irmãos queridos, eu acho interessante que quando nós recebemos visitas em casa, a gente procura saber o que a visita quer comer, não é? Isto é, quando nós queremos a visita em casa, né? Que há pessoas que falam, eu não vou fazer exatamente o que ela quer, porque justamente eu não quero essa visita em casa. Mas quando nós queremos, então, por exemplo, uma coisa que os irmãos não precisam me servir é bacalhau. Não precisam, e nem peixe. Como é que pode um descendente de judeus portugueses não gostar de bacalhau? O que eu vou fazer? Gosto, né? Aí eu fui na casa de uma pessoa e disse, olha, lá em casa tem uma peixada com espinho que o irmão vai gostar. Eu disse, Deus me dá graça, né? Mas quando nós recebemos alguém de quem a gente gosta, queremos tratar bem, nós queremos saber o que a pessoa quer, não é assim? Nós queremos conhecer o gosto da pessoa, a maneira com que a pessoa lida, a maneira com que a pessoa aprecia as coisas. E deve ser assim mesmo, porque a Bíblia diz que o amor não procura os seus próprios interesses, mas procura os interesses do outro. Na adoração a Deus também. Porque se o ato da adoração é para agradar a Deus, nós devemos perguntar a Deus de que maneira Ele quer ser adorado. E não da maneira com que nós queremos adorá-lo ao nosso bel prazer. Eu selecionei 3 textos bíblicos para a nossa meditação, para que nós pensemos nesta manhã sobre a adoração do jeito que agrada a Deus, ou a adoração à moda de Deus. O primeiro texto está em Êxodo capítulo 3, versículo 5. É um texto dos começos, quando Deus começou a revelar-se para Moisés. E os irmãos sabem que posteriormente, com a revelação, veio também a maneira com que Deus disse que queria ser adorado. Moisés não sabia, ninguém nasce sabendo. Então, no texto de Êxodo capítulo 3, versículo 5, quando Moisés se aproxima da sarça ardente e vai ver aquela maravilha, ele ouve a voz divina a dizer-lhe no versículo 5, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Na verdade, Deus estava a dizer para Moisés, prostre-se, porque você não está diante de um fenômeno natural apenas, nem de um fenômeno sobrenatural. Você está diante do Deus que vai se revelar a você. A maneira com que Deus quis ser adorado por Moisés não foi a maneira com que ele aprendera no Egito a adorar as entidades. A maneira com que no Egito se adoravam as entidades era com danças, com comidas, com roupas, com artes, com sacrifícios de sangue, inclusive humanos. Deus requer dele outra coisa. A maneira com que Deus queria ser adorado era com prostração de quem reconhece que Deus é Deus e que eu sou apenas um ser humano. O segundo texto que eu quero partilhar com os irmãos está em João, capítulo de número 4, versos 23 e 24. Agora, na história, nós vamos até o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o próprio Deus feito homem, e que veio dos céus e conhece o seio do Pai. Se tem alguém que entendia de adoração e da maneira com que Deus se agradava de um adorador, de alguém que prestasse culto a Ele, era o Senhor Jesus. E Ele diz, neste célebre diálogo com a mulher samaritana,
nos versículos de número 23 e 24, quando esta mulher faz uma disputa de opiniões, porque sendo ela uma mulher samaritana, eles adoravam a Deus na sua região, porque os judeus não os deixavam entrar para adorar em Jerusalém. E eles achavam que estavam adorando bem. E os judeus adoravam em Jerusalém e achavam também que estavam adorando bem. E pergunta então, ela conversando com Jesus, fala: olha, os judeus pensam que é lá, nós pensamos que é aqui, o Senhor pensa o quê? Primeiro Jesus faz uma apologia de que a salvação vem dos judeus, mas depois ele vem com esta palavra vinda do Pai, aquele a quem nós adoramos, dizendo nos versos 23 e 24: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo para ela? Mulher, o Pai, Deus, quando requer adoração para si, e o requer de todo humano que o reconhece, e deveriam ser todos, mas infelizmente a salvação não é de todos. Quando alguém o busca para adorá-lo, ele quer ser adorado do jeito dele, e o jeito dele não é nem na montanha, nem na parede, e nem com atos exteriores. Não é com comida, não é com bebida, mas com dois ingredientes que são fundamentais neste ato de adoração. Qual é? Primeiro é uma adoração quer dizer, de dentro. Deus não é adorado com atos exteriores, com performances humanas, de gestos, para que a divindade se agrade daqueles passos. Deus não se agrada de adoração que seja falsa, apenas estereotipada no rosto ou nas manifestações. Aliás, lá no tempo de Moisés, quando ele subiu a montanha para receber as tábuas da revelação de Deus, o povo, desesperado porque Moisés não descia, resolveu prestar culto a Deus. Eles não foram prestar cultos para outros deuses, foram prestar cultos ao Deus que os tiraram do Egito. Eles não tinham a revelação e também não tinham temor de Deus. Então eles chegam para Arão e dizem: Arão, precisamos adorar a Deus, faça aí um ídolo para nós. Arão fez. E eles então decidiram fazer um culto à moda do Egito, ou seja, o primeiro carnaval religioso no meio do povo de Deus. Diz a Bíblia que eles dançavam, que eles praticavam orgias, e que eles comiam, e que eles bebiam, e que eles se depravaram no meio do exército. Deus lá em cima fala para Moisés: Moisés, desce que o seu povo já se corrompeu. Ora, mas eles não estavam a fazer isto de coração? Sim, estavam. Mas apenas fazer um ato de adoração a Deus de coração, o Pai não aceita, porque não é do jeito dele. E o jeito dele é que o adorador dele o adore em espírito e em verdade. Ou seja, um culto sincero de quem coloca a vontade dele em primeiro lugar da sua vida. E qual foi o tipo de atitude que ele quis de Moisés lá na sarça? Tira a sandália, humilhe-se, prostre-se. Agora vamos para o fim da Bíblia, porque nós vimos como Deus queria ser adorado no começo, como Deus quis ser adorado segundo o próprio Filho dele. E agora vamos ver no livro de Apocalipse, capítulo 9, capítulo 4, de 9 a 11, lá no céu, como o Pai vai ser adorado.
capítulo 4, de 9 a 11. Estamos no momento profético onde João está a contemplar os seres viventes, os 4 seres viventes ao redor do trono de Deus, os 24 anciãos que estão ali para adorar a Deus, os anjos do Senhor e aqueles que tinham asas, 3 pares de asas, está no seio da glória divina. Como será que é o ato de adoração no meio da glória divina? Vejam, capítulo 4, de 9 a 11. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Irmão, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Deus lhe abençoe. No céu, a adoração será a mesma que Deus requereu de Moisés. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Deus quer ser adorado com a nossa rendição e a nossa submissão. O movimento Holiness do século XIX, do século XVIII, que deu origem aos Wesleyanos, à Igreja Metodista, a grandes evangelistas como Moody e depois Spurgeon, falavam que nós precisávamos de uma renovação espiritual e receber a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E esses movimentos levavam o povo a se prostrarem diante de Deus em oração, a se quebrantarem, a mudarem de comportamento, a terem uma vida transformada. Os irmãos Moráveis, por exemplo, carnais que eram e estavam, num dos cultos tinha gente intercedendo por um avivamento. Num dos cultos, o Espírito Santo quebrou o coração daquele povo. Eles se dobraram, se ajoelharam, se prostraram, oraram e começaram uma vigília que durou 100 anos. Mas Satanás não gosta que Deus seja adorado do jeito de Deus. Então ele falsifica. E na rua Azusa, nos Estados Unidos, o movimento Holiness foi pervertido e transformado num movimento de manifestações exóticas e bizarras, de falta de controle emocional, que deram origem a uma fala toda complicada e sem sentido, e que foi identificada como as línguas diferentes do Novo Testamento. Não existem línguas estranhas, existem idiomas desconhecidos. E então o descontrole emocional fez com que as pessoas passassem a rodopiar, a pular, a bater na parede, a gritar e a dançar. Como aquilo era gostoso para a carne, como aquilo dava um êxtase, como não consultaram o que o Pai queria como adoração, quiseram servir na mesa a adoração segundo a vontade do homem. E a consequência disso é que hoje raramente encontramos uma igreja onde a adoração a Deus seja do jeito que Deus quer. E como que Deus quer? Que seja aqui dentro, prostrados, num ato de respeito e submissão, e com vida que comprove esta adoração, sem hipocrisia, sem fingirmos uma falsa espiritualidade.
Infelizmente, todas as denominações, todas, incluindo a nossa, estão a dar ouvidos ao púlpito do demônio, trazendo para o povo o carnaval dos judeus ao pé do Monte Sinai, que Deus rejeitou, dizendo: esta é a maneira que o Pai quer ser adorado. E o resultado nós estamos vendo: pastores sendo assassinados pela própria família, famílias pastorais dissolvidas pelo adultério e pelo pecado, pastores envolvidos em corrupção e igrejas completamente diferentes do que Deus queria para o seu povo. Isto é, não há mais um povo de joelhos prostrado a adorar e viver. Agora há uma igreja de pé a sambar, a pular e a não viver a palavra. Na parada LGBT deste ano, algumas igrejas foram com faixas dizendo assim: perdoem-nos por os maltratar nos nossos púlpitos e nas nossas igrejas. Nós pedimos perdão em nome de Deus. Quando nós deixamos de seguir a regra da palavra, a nossa adoração não bate com o nosso testemunho. E se nós queremos ser uma igreja à moda da palavra de Deus, nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, com reverência, com fé. Isso não tem a ver com música contemporânea ou com música antiga. A música contemporânea bem feita no espírito da palavra é tão boa quanto a música antiga. Mas nós não podemos trazer o palco do mundo para a plataforma de adoração. Se nós adorarmos a Deus com o coração de joelhos e vivermos a fé que alegamos ter no Senhor, o Pai vai se agradar. Quando a gente convida uma visita e ela come algo que ela gosta, nós damos a melhor cadeira para ela sentar, nós damos o melhor café que pudermos passar e temos a melhor conversa que pudermos desenvolver. Esta pessoa, quando sai, diz: como foi bom estar aqui, como fui bem tratado, como me senti amado. Um culto que agrada a Deus é aquele culto onde nós damos a Deus o que lhe é devido, o que Ele requer de nós. E o que é que Deus requer de nós, ó homens de Deus? Senão que andemos com justiça, com retidão, que desatemos os nós da injustiça, que não guardemos rancor do nosso coração, nem ódio das pessoas, que valorizemos o nosso irmão mais do que a nós mesmos, que venhamos dar a outra face para quem bateu nesta, que andemos 2 milhas para quem pediu que andássemos uma, que abramos mão do nosso direito em prol do nosso irmão e que mostremos Cristo na nossa vida como alguém presente, não como uma teoria mal vivida. A boca fala do que o coração está cheio. E se nós estivermos cheios da verdadeira adoração do Senhor, o Espírito Santo vai trazer na nossa mente a sua palavra e vai se cumprir aquele texto que diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então não importa o que estão ensinando por aí como ato de adoração. Venha, vamos voltar à igreja, vamos fazer trenzinho, vamos fazer um festão, vamos fazer aqui um baile gospel. Venha! E você vai poder dizer: o Deus da Bíblia, a quem eu adoro, não vai receber isso de mim. Eu quero dar aquilo que Ele ama, ser obediente, adorá-lo por dentro e viver a sua santa palavra no meu coração. Se assim fizermos, meus irmãos, agradaremos a Deus profundamente e o nosso culto será aceito por Ele. E Ele vai dizer
como disse para muitos no Velho Testamento, a tua oração foi atendida. A tua adoração foi recebida. O teu louvor foi recolhido. E os sintomas virão. A graça virá. E o Espírito Santo nos encherá de tal maneira que poderemos dar glória, aleluia, com alegria, vinda de uma alma tocada pelo Espírito Santo do Senhor. Que o nome de Jesus seja glorificado. Amém.